1 Pedro 3,7. Esse é um texto direcionado aos homens. É um desafio. Vamos entender isso aqui hoje. Dentro do princípio da unificação. Pode ler? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja conosco, que o Teu Espírito nos ilumine e que Teu amor nos constranja a caminhar na Tua presença, a estar aberto àquilo que o Senhor quer fazer e deseja fazer no nosso coração. Senhor, seja conosco neste momento, nos inspire, nos encoraje, nos instrua. Senhor, não nos abandone no sentido de ficarmos apenas com a nossa inteligência, a nossa capacidade humana, mas que o Teu Espírito Santo venha agir sobre nós, por nós e para nós, em nome de Jesus. Amém. Olha só, meus queridos, nós estamos falando do propósito do casamento e nos domingos passados nós falamos sobre o princípio para cumprir o propósito do casamento é a unificação. E aí nós vimos que existem muitas pessoas que estão usando falsos fundamentos para o relacionamento e para a vida, e elas estão frustradas, umas com as outras, e também frustradas com Deus. Porque tem aquele primeiro tópico lá que as pessoas estavam achando que a Bíblia, ela tem toda a fórmula mágica para resolver todos os problemas do casamento simplesmente. Ou seja, se eu tiver a Bíblia em casa ou se eu pertencer a um grupo religioso, logo vai ser tudo mais fácil, tudo mais simples. Não é nada disso. E outras coisas que nós falamos, não vamos repetir. E nós falamos sobre 3 estudos de caso. A mulher recém-casada, o homem que está amargurado porque ele tem uma esposa rixosa e reclamona, e o outro casal que não conseguem se entender. Cada um tinha o mesmo objetivo, o anseio de relacionar-se profundamente uns com os outros. E o que é a unificação? O que a unificação é, segundo a Escritura Sagrada? Porque o propósito do casamento, para que ele seja cumprido, para a gente entender o que o casamento é, para que ele serve, o que significa o casamento, qual que é o sentido, a direção do casamento, nós precisamos passar pelo primeiro princípio, que é o princípio da unificação. Sabe o que é a unificação? É um anseio intrínseco à natureza humana por relacionamentos profundos e significativos. Está intrínseco à nossa natureza. Por esta razão, que a nossa personalidade, as carências, as necessidades da nossa personalidade só podem ser supridas num contexto relacional. É no contexto relacional que a minha carência, as minhas necessidades são supridas. Tudo tem a ver com gente. Então veja bem, quando Deus falou assim, olha, o homem vai deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Ou seja, essa unificação dessa uma só carne significa que todos nós temos um anseio intrínseco, fomos criados para isso, para que as nossas carências e necessidades mais profundas sejam contempladas e resolvidas por meio desse relacionamento. Lembre-se de uma coisa, o casamento por si só, ele não conseguirá sozinho, sem Deus, ele não conseguirá suprir todas as demandas da existência dele. Então, quando Deus está ali celebrando o primeiro casamento, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês são a expressão da minha relação com vocês. Cumpram esse propósito para que vocês sejam férteis, multipliquem e sejam abençoados em toda e qualquer circunstância. E aí, partindo desse pressuposto, a Bíblia também nos ensina que os relacionamentos, eles nos proporcionam 2 elementos fundamentais para o casamento, para a relação a 2, para a vida a 2. E esses 2 elementos é que nós precisamos para a gente cumprir o nosso propósito, cumprir o propósito do matrimônio. E quais são esses 2 elementos? O primeiro dele é a segurança de sabermos que somos amados e aceitos. A mulher vai buscar o quê? Uma segurança relacional, uma segurança emocional, uma segurança espiritual. A única coisa que uma mulher precisa,
eu vou dizer isso com muita veemência, a única coisa que uma mulher precisa, veja bem, o texto que acabamos de ler, que a mulher ela tem o dom da graça da vida. A única coisa que uma mulher precisa dentro do ambiente do matrimônio é segurança. É ela olhar para o marido, ela olhar para a conjuntura, olhar para aquilo que está sendo construído e ela está segura de que ela pode agora cumprir o seu propósito. É uma responsabilidade, sempre será. E o marido, todavia, a segunda coisa que a palavra de Deus está nos dizendo, que essa unificação vai proporcionar para mim e para você, é o senso de valor que surge de desempenharmos um papel significativo e duradouro na vida de alguém. É o senso de valor pessoal. O homem, presta atenção que você que tem pai, você que é pai e tem filhos aqui, tem coisa mais prazerosa do que você chegar de uma viagem, ou do trabalho, ou de uma empreitada, ou de qualquer outra coisa, você chegar, ter uma mesa preparada, os seus filhos estão ali regozijantes, alegres pela sua presença, a sua esposa te dá um beijo, um abraço e fala, eu estava com saudade de você, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você conquistou tudo isso por nós, é isso que me dá segurança para te amar, para te servir. Tem coisa melhor do que isso? O homem carece desse senso de valor pessoal. E da mesma forma que a mulher precisa da segurança do homem, o homem necessita também desse senso de valor pessoal que a mulher, a sua companheira, a mulher a quem ele ama, a quem ele decidiu amar até a morte, ela precisa então trabalhar nessa perspectiva para que esses dois princípios ou dois elementos sejam desenvolvidos dentro da relação. E um ponto importante para seguirmos aqui com a unificação, meus queridos, é que se um ser humano, se uma pessoa dentro da relação, veja bem, seja um namorado que vai casar, seja um noivo que vai casar, seja um casado recente ou de 30, 50 anos. Presta atenção. Se uma dessas pessoas aí não receber os suprimentos de tais carências e necessidades, de nada adianta a gente obrigar essa pessoa a dar aquilo que ela não tem. Consegue entender? Então, nunca foi o propósito de Deus que nós entrássemos no casamento simplesmente como se nós estivéssemos buscando uma satisfação pessoal, buscando alegria, buscando comprar carro, comprar casa, ter essa pseudo-família que muitas pessoas estão dizendo por aí. Existe a pseudo-família, sabe? A família é aquela que a pessoa está com a outra por conveniência e também para que a outra pessoa a ajude até ela chegar no lugar. Depois que ela chega no lugar, ela troca. Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, mas eu quero que você pense comigo. Se nós, em outras palavras, se você que está aqui agora, todos os problemas da sua vida, todos os problemas conjugais, todos os problemas do casamento na família, se nós não tivermos a consciência transformada, o entendimento de quem nos chamou e formou para o casamento, os princípios elementares, os fundamentos elementares, não tem condição de nós formarmos uma família e um casamento. Nós vamos ficar o tempo todo colocando, imprimindo na relação a carência da nossa personalidade. É muito complexa a personalidade. E aí, quando a gente olha, por exemplo, os padrões de personalidade que tem por aí, tem várias ciências que falam sobre isso. O que são os padrões? Os padrões lá são medo, insegurança, inveja, amargura, soberba, arrogância, gula. São vícios emocionais. E aí, quando nós estamos nesse limbo, quando nós não entendemos o princípio de todas as coisas, acaba que nós imprimimos esses padrões da personalidade na relação, culpando um ou outro pelo defeito e pelo problema ocasionado pelo comportamento que a gente tem. Sim ou não? Eu vou falar para vocês uma coisa aqui, ó. Ninguém é inútil. Ninguém é medíocre porque quer. Ninguém é estúpido. As pessoas estão perdidas no seu próprio entendimento de vida. Vou falar de novo. Ninguém é descartável, ninguém é idiota, ninguém é imbecil, ninguém é vagabundo à toa, ninguém é perdido à toa. As pessoas estão perdidas na sua própria tentativa de fazer a vida funcionar. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, olha, transformai-vos
pela renovação do próprio entendimento, para que vocês consigam experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós só vamos conseguir enxergar a complexidade do matrimônio, enxergar a complexidade do casamento, enxergar a dificuldade do casamento, olhar para aquele problema, a mulher que reclama, o marido que é omisso, a mulher que é omissa, o marido que reclama, olhar para essas coisas numa perspectiva de unificação, de cumprir o propósito de Deus, apenas e somente quando nós entendemos os princípios. Não tem condições de você mandar uma pessoa andar de bicicleta se ela nunca andou. Ela precisa cair muitas vezes. Ela precisa treinar muitas vezes. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? É básico isso. Por esta razão, uma mulher que não reconhece esse senso de segurança interior, esse senso profundo, jamais conseguirá confiar plenamente no marido. Vamos pegar aqui, ó. Presta atenção. Uma pessoa que não tem esse senso de segurança, de onde ele vem, porque, presta atenção, nós vamos chegar aqui agora nas emoções. Eu não estou falando que o casamento por si só, ele tem a capacidade de dar essa segurança. O casamento só tem essa capacidade de dar essa segurança se ambos estão submetidos ao princípio da unificação, todos os elementos necessários, todas as ferramentas, porque sem ferramentas você não consegue construir nada. Tenta pregar um prego com pão. Não tem condição de pregar um prego com pão. O pão pode ser mais velho que for. Você consegue pregar um prego com a ferramenta adequada. Então, quando nós falamos aqui dessas questões fundamentais, de que se uma mulher não tem essa segurança, esse senso de segurança, e nem sabe onde vai buscar esse senso de segurança, ela jamais conseguirá amar um homem, confiar no homem plenamente. Não é amar, confiar no homem plenamente. A mulher já é a matriz do amor. E o homem, sem um sólido senso de valor pessoal, não conseguirá amar firmemente uma mulher. Ele não conseguirá cumprir o propósito dele. Ó, ame a sua esposa, dê a vida por ela, como eu dei a vida pela igreja. O homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. Por isso ele deve dar a vida pela sua esposa, assim como eu dei a vida pela igreja. Ame as suas esposas, homens. Então, homens que não têm esse senso e nem sabem de onde ele vem, de segurança pessoal, de quem ele é, nós estamos falando de identidade. Ele jamais conseguirá amar uma mulher. Por isso que nós temos hoje em dia essa maternalização da masculinidade. Os homens não conseguem amar as esposas simplesmente porque eles estão perpetuando uma adolescência. E veja bem, neste quadro, este homem ele tem mais afinidade com a mãe do que com a própria mulher. Ele valoriza mais estar com a mãe do que estar com a mulher. Por quê? Ele não consegue amar profundamente aquela mulher porque ele tem uma crise de identidade. Ele pensa que ele não é o homem mais. Ele é sempre um adolescente irresponsável que não precisa ter compromisso com a mulher, de vez em quando só fazer sexo ali, ou qualquer outra coisa chula, básica, mas o coração dele ainda não está voltado para construir esse relacionamento profundo. É por isso que daí que advém esses conflitos. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então por isso que perpetua a adolescência. Por isso que os homens estão cada vez mais em silêncio. E hoje é um fenômeno. Eles querem menos compromisso com a mulher e mais falta de compromisso ou esperar que outras pessoas tenham compromisso com ele. E aí, mesmo que ele não fique ali só na figura da mãe, ele projeta a figura da mãe também na mulher. Se a mulher não contemplar aquilo, certamente ele vai ficar extremamente chateado. E nunca foi o plano de Deus que nós seguíssemos assim. Na palavra de Deus tem todas as ferramentas necessárias para eu e você formarmos uma família de verdade. Aqui eu estou compartilhando princípios em sendo aplicados por nós, em sendo entendidos por nós. Nós vamos conseguir, sim, construir um casamento de verdade, uma família de verdade. Por mais desafiador que ela seja, por mais difícil que seja a relação, basta-nos apenas duas coisas: o compromisso e o amor. Compromisso e amor é o que vai fundamentar todas as coisas. Porque o amor não se jacta, ele não se ufana, ele não tem interesse próprio. Ele não pensa só em si mesmo. E aí a gente vai entender isso aqui. As questões das emoções. Olha só, quando a gente fala de unificação, veja que nós estamos falando de senso de valor pessoal,
de segurança emocional da mulher, espiritual da mulher, dessa relação a dois, dessa vida sendo construída debaixo desse princípio. Agora, e a questão das emoções? Para evitar mal-entendidos aqui, vamos esclarecer logo de início que você não precisa se sentir segura para você amar sua esposa. Vou falar de novo. Nenhuma mulher precisa se sentir segura para depois amar o esposo, para depois confiar o esposo, para depois servir o esposo. Por quê? Porque se fosse assim, se fosse uma questão de sentimento, nós não precisaríamos nem de Deus. Bastasse que a gente aprendesse como lidar com as nossas emoções e aí contornar ou manipular ou conduzir tudo de uma forma que eu me sinta bem. Eu faço ali um contrato com outra pessoa, falo, olha, é o seguinte, ó, o que eu quero é isso e o que você quer é isso. Então vamos entender aqui, vamos criar uma forma da gente construir isso aqui tipo um contrato. Se você errar, eu estou fora. Não é assim, mais ou menos? Os casamentos temporários. Então, a questão das emoções aqui, biblicamente dizendo, você não precisa sentir para você servir, para você amar, para você fazer alguma coisa. Afinal, a palavra nos assegura que em Cristo temos o quê? Toda a segurança do seu amor. E somos de grande valor dentro do seu plano. O que eu estou dizendo aqui? Olha, se eu pensar que o meu senso de valor pessoal só vai ocorrer se a Cirde parar de me perturbar, parar de me criticar, parar de ser a pessoa que ela reclama, estou dando um exemplo, parar de ser coisas, por exemplo, adjetivos negativos, então eu estou gerando uma expectativa no meu coração e eu estou quebrando o princípio da unificação. Porque a unificação significa o seguinte, quando Deus foi lá, desmaiou Adão, matou Adão, levou a mulher até ele e formou uma só carne ali, naquele momento, o que ele estava dizendo? Olha, Adão, sede fecundo, multipliquem, seja essa pessoa que eu estou dando a você a oportunidade, o propósito, o sentido, a direção. Ou seja, tudo que eu tenho para você, Adão e Eva, tudo que eu declarei, tudo que eu criei, foi para o benefício dessa relação mútua. Ou seja, vocês já possuem todos os elementos e as ferramentas necessárias para vocês construírem isso. Não é o que vocês vão sentir, não é o que vocês vão arrepiar ou não em algum momento, mas é em mim. E aí Cristo veio declarar o quê? Que o valor que eu e você temos é muito maior do que a morte, muito maior do que o pecado, muito maior do que o inferno. Então, o senso de valor e o senso de segurança deve estar em quem? Em Cristo Jesus. Mesmo que a mulher não se sinta segura, ela ainda pode confiar no marido, desde que creia verdadeiramente na segurança que está firmada em Cristo Jesus. O que Deus deu à mulher como uma missão para o casamento? Submissão. Sub abaixo. Se essa mulher não tem um senso de identidade, se ela não sabe quem ela é na relação, o que Deus tem para ela, certamente ela não vai conseguir sentir-se segura. O homem que se sente inseguro pela rejeição da esposa, pelas reclamações da esposa, apesar disso, acreditar em seu próprio valor, ele precisa, e por isso assumir a responsabilidade de amá-la e aceitá-la. De amá-la e aceitá-la. O Evangelho trata muito de aceitação. Eu sei que você deve ter visto por aí na internet sobre permissão. Só que são coisas distintas. São parecidas, mas são distintas. Sabe por quê? Porque a aceitação, ela tem 4 pilares. O que Deus deu à mulher para que ela aceitasse? Para o homem e para a mulher? A submissão. A missão do homem, a submissão da mulher, a missão do homem. Vamos entender aqui, ó. A aceitação tem 4 pilares. A aceitação está fundamentada aqui numa atitude consciente. Essa atitude de consciência é o seguinte, ó, eu serei submissa.
Eu serei submissa à missão de Deus, não subserviente aos equívocos do marido. A segunda coisa é a espontaneidade. Então, uma mulher espontânea, o que Jesus fez por mim e por vocês? Sacrifício espontâneo. Ele não perguntou qual é o tamanho do meu pecado. Ele não quis saber se você vai gostar ou não. Ele não perguntou se o tamanho do seu pecado é absurdo. Você virou as costas para ele 10, 50 vezes. Ele não perguntou isso. Ele foi lá e sacrifício espontâneo. Lembra o texto que nós lemos na semana passada? Que a mulher em silêncio, com sabedoria, com discernimento, ela vai conseguir converter o coração de um homem que não quer nem saber de Deus? Vocês lembram disso? Então, a aceitação no Evangelho, esses 4 pilares: espontaneidade, sacrifício espontâneo. O terceiro pilar é senso de gratidão. Ou seja, ela recebeu já do Senhor todas as coisas. Crescer e multiplicar. E abençoou Deus o homem e disse: crescer e multiplicar. Então, ou seja, eu sou uma mulher que eu tenho o dom da graça e dom da vida. É uma questão de identidade. Então, a minha autoria, a autoridade está agora imprimir em qualquer lugar a vida, não a morte, não a reclamação. Então, agora eu sou grata por isso. Então, diante da relação com o homem não consegue fazer aquilo que precisa por falta de entendimento. Então, essa mulher, apesar dessa circunstância, aceitar não é concordar. Aceitar esses 4 pilares. Ela, então, está submissa àquilo que Deus deu para ela. Ela tem espontaneidade, ela é consciente, atitude interna, ela tem um senso de gratidão. E a segunda coisa, ela tem um senso de segurança. Ela está segura naquilo que Cristo fez por ela. Ela está totalmente segura. Então, a aceitação é isso. Agora, já a permissão é outra coisa. A permissão tem a ver com o quê? Tem a ver com que eu vou dar autoridade a outra pessoa, eu vou abrir uma concessão, eu vou dar capacidade a outra pessoa e o direito da outra pessoa a agir. Enquanto a aceitação tem a ver com a relação, a permissão tem a ver com a individualidade. A permissão que você ouve na internet está todo lado aí. Não é errada, mas ela não cumpre o seu papel. Chega um dado momento que a permissão, a alta permissão não vai cumprir o papel, mas a aceitação vai cumprir sim. Porque enquanto a permissão está falando do que eu quero, do que me faz mal, do que eu não quero mais para a minha vida, a aceitação está falando de identidade, quem eu sou. Enquanto a permissão está dizendo que você ainda será, a aceitação está dizendo que você já é. Você sabia que na psicologia tem muito técnicas de aceitação? Ou seja, a vida é o que é. Não existe karma. Não existe essa coisa de travado. Não, a vida é o que é. É a visão que você tem da vida. É o que você imprimiu em você ao longo dos anos, uma ideia da vida que muitas vezes não é a vida. E aí, quando a gente medita nisso, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Unificação, os sentimentos, as emoções, estamos adretando as emoções, vamos terminar já já. Aí olha só, o homem e a mulher receberam os dois. O que os dois receberam? Que estão para além das suas carências e suas necessidades. Uma missão, um propósito, uma identidade, uma natureza, um destino, um sentido. Está para além de tudo. Imagina só, olha só. Eu e a Cis recém-casados. Aí tá tudo maravilha. No início é tudo maravilha. Aí nenhum dos dois sabe os princípios. A igreja também peca porque ela não sabe ensinar isso. Engraçado, eu estou na igreja há tanto tempo, a igreja nunca me ensinou isso. Olha que coisa, a igreja nunca me ensinou sobre isso aqui. Eu aprendi sozinho aos trancos e barrancos, porque eu queria sempre formar uma família e cumprir o propósito de Deus. A igreja, ou ela não sabe, ou ela está dormindo, não sei. Mas ela não ensina isso. Então presta atenção. Recém-casado com a Cis, casadinho de pouco, como todo mundo fala. Imagina que, mesmo sabendo de todas essas coisas, vamos colocar um cenário aqui para você entender. O que nós estamos falando, qual é a relação dessas emoções nesse propósito, neste princípio da unificação.
Qual é o papel das emoções? Vamos pensar aqui. Eu e a Cid sabemos. Tá tudo maravilha. E aí a Cid começa agora, então, a reclamar de tudo que eu faço. Porque ela não me conhece. Ela vai me conhecer convivendo comigo. Certo? Sim ou não? Então, o casamento é uma trajetória de servir e amar e conhecer. Vou falar de novo. O casamento é uma trajetória de servir, amar e conhecer. Ou servir, conhecer e amar. Eu acho que é muito melhor essa sequência. Servir, amar e conhecer. Eu não posso conhecer uma pessoa se eu não vou servi-la. Eu não consigo conhecer uma pessoa se eu não amá-la. Agora, se eu esperar que essas coisas aconteçam primeiro, certamente eu não vou conseguir servi-la. Então, dentro desse conjunto, eu sei dos princípios, mas aí a Cid começa a reclamar, começa a dar problema. E aí, toda vez que a Cid fala uma coisa, starta um gatilho na minha mente. E todas as vezes que eu peço ela para fazer alguma coisa, talvez starta um gatilho na vida dela, como já aconteceu conosco, tá? Então, falar com ela de fazer comida era um problema. E como um bom auto-influente, a comida faz parte da minha vida. Todo influente é assim. A comida, o servir, a coisa do outro. O outro está fazendo para mim. Não é nem a comida. É a relação do outro para uma satisfação imediata, dopaminérgica, que a comida é totalmente dopaminérgica, que vai fazer com que a personalidade, que são traços da personalidade, fique o quê? Satisfeita. Então, sabendo de todas essas coisas, neste momento em que a Cid starta um gatilho e não faz aquilo que eu almejo que ela faça, e aí, como que é isso então, para vocês entenderem? Agora uma pergunta prática. O que vai estar em evidência nesse momento? É o que eu sinto? É o que ela está fazendo? Ou é o que ela sente? Ou são os princípios? Como lidar com isso nos momentos mais desafiadores do casamento? Aonde a mulher está assim, virada no giraia. O homem está virado no giraia ao quadrado. Ambos não se entendem. Eles estão digladiando. É uma briga de perdedores. É uma luta de perdedores. O que eu vou fazer com as minhas emoções nesse momento? Gente, isso aqui é o ápice. É a ponta da lança do Evangelho. O Evangelho é complexo. Ele suporta todas as coisas. Tudo que você falar da vida está lá no Evangelho. Então, como eu vou lidar com isso? Olha como que eu vou lidar com isso? O que a maioria de nós fazemos? Nós sucumbimos àquilo que a nossa personalidade está dizendo, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu estou sentindo, e eu acabo colocando tudo a perder. É um esforço, vai ser um esforço e um trabalho de todos nós para fundamentarmos bem o nosso processo, para que na hora que essas coisas acontecerem, eu olhar para a Cid, por exemplo, ela pensar que eu estou sendo o pai dela, que obrigava a mãe a fazer comida, e se ela, quando ela terminava de fazer, ele jogava no chão, batia nela. Eu olhar para ela e dar um abraço dela e falar, tudo bem, eu compreendo que você não consegue atender às minhas necessidades. A partir disso, eu vou começar a ter diálogos profundos com essa mulher. Porque talvez, eu já perguntei para uma pessoa de 20 anos de casado que ele não sabia a história da mulher dele. Porque talvez muitas pessoas não sabem nem a história do outro. De onde ele veio, quais são os seus sucessos e fracassos, o que ele gosta, o que ele não gosta. Entra no casamento assim, oba-oba, parece que está em Nárnia. Está entrando no casamento igual a Nárnia, parece que tudo é oba-oba. Não olha, não pontua as coisas. Então, a partir disso, se eu deixar, se eu permitir que o que eu estou sentindo naquele momento, que a Cid não fez a comida para mim, a jantinha que eu sempre quis, eu chegava da farmácia cansado de ter a janta ali, para mim era tudo. Essa mulher poderia gastar todo o dinheiro que eu tivesse naquela época. Tudo, ela podia fazer tudo. Ela só precisava fazer isso para mim naquele momento. E ela não fazia. Você só fala isso agora. Agora ele fala. Viu, Mitsu? Ela não fazia. Agora ele admite, né? Podia falar para gastar dinheiro. Só precisava disso. Aí, eu aprendi. Eu aprendi isso a duras penas. Gente, eu estou dando um testemunho para vocês aqui. Eu poderia multiplicar, nosso tempo já acabou e vamos parar aqui. Nem entrei na emoção direito. As emoções vão ficar para domingo que vem, né?
Então, eu tô dando testemunho aqui, ó. Então, quantas vezes eu pensava assim, até quando? Você já pensou isso no casamento, no relacionamento? Tem certeza que todos aqui que são casados, até quando isso, hein? Será que eu tô falando grego? Será que é impossível fazer isso para mim? Ah, tadinho de mim! Aí, quando você começa a aceitar, a autoaceitação, ó, todo casamento que tem baixa aceitação, ele tem muito conflito. Nós temos que repetir isso muitas vezes, hein? Então, esses dois pombinhos aí estão começando, vai começar a jornada ainda. Então, vai anotando, aprendendo, porque vai exige de todos nós um esforço. Só que o nosso esforço não é um esforço religioso. É aí que entra a ponta da lança do evangelho. É um estado de consciência. Não é um esforço por fazer. Não é um esforço porque eu tenho que fazer. Não é um esforço porque se eu não fizer vai dar mal. Não é um esforço. Isso é religião, mano. É a liberdade. Eu sou livre, nós cantamos agora. Eu sou livre para escolher a quem eu vou servir. Eu vou servir as minhas emoções ou eu vou servir os princípios de Deus para que eu seja transformado? Porque aí nós vamos entrar depois nos comos, nas coisas todas, das emoções, o gapzinho que tem que as pessoas pecam aí. Que na hora de fazer a virada, as pessoas desistem. Você sabia que ninguém fracassa? As pessoas desistem. Logo, desistir é fracassar. Então não desista. Se esforce. Vocês ainda não se esforçaram até o sangue para lutar contra o quê? Contra o pecado e as armas de Satanás contra nós. Nós temos que resistir até o sangue. Pessoal, vamos terminar. 7h30, 7h32 já. Domingo que vem a gente continua. E a gente vai adentrar aqui por que os casamentos estão bagunçados e como resolver essa bagunça nossa aí. Baseado no quê? Unificação ainda. Unificação, agora as emoções ali. Vocês concordam comigo que é importante a gente entender sobre as emoções? Muito importante. E eu vou falar só uma frase aqui que eu vou repetir ela, tá? Você precisa dormir com essa... Não vou falar barulho, você precisa dormir com isso na cabeça meditando. Nunca foi a intenção de Deus que o casal suprisse suas necessidades psicológicas através do casamento. Aí complicou, né? Nunca foi, vou repetir de novo. Nunca foi a ideia de Deus que o casal suprisse suas necessidades psicológicas por meio do casamento. Não. É outra coisa. Se fosse assim, não precisaria de Deus, só arrumar uma mulher e casar com ela. Estão entendendo? Porque quando Deus cria um homem, a imagem e a semelhança dele, faz tudo aquilo que vocês já ouviram falar milhões de vezes, o que ele está dizendo? Deus é pessoal, plural, criativo. Ele está dizendo o seguinte, olha, isso aqui é para ser dessa forma, mas vocês são livres. Só existirá a união, o casamento, debaixo das minhas bênçãos e debaixo dos meus princípios, daquilo que eu tenho para vocês. Não adianta buscar. Olha só o exemplo. Você já viu esses ricos milionários troca de mulher todas as vezes? Roberto Justus, por exemplo, Ana Hickman. Os famosos trocam de mulheres. Ah, não deu certo. Eu amo aquela pessoa. Lucas Luco, um youtuber famosíssimo, ganha milhões por mês. Chorando. Eu tinha que fazer um react desse vídeo. Chorando, eu amo a Bruna, eu amo ela, não consigo viver sem ela, mas nós temos que separar. Pelo amor de Deus, que desgraceira é essa? Eu amo a pessoa, eu não consigo viver com ela, eu abraço essa pessoa, mas eu tenho que me divorciar dela. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, o casamento é bom, ele não nega o casamento. Só concluir o raciocínio. O casamento é bom. Entretanto,
Este aqui não é capaz de satisfazer tudo que eu preciso. Ou seja, um casamento construído sem Deus vai dar merda, infelizmente. Não foi assim. Não foi feito para isso. Deus não quer isso. Mas, sobretudo, deu problema. Grava um vídeo. O casal lá, o Kaká e da ex lá. Tem um vídeo da ex dele falando que ele era filho de Deus, era muito certinho. Ele era muito perfeito, por isso que ele separou dele. Olha aí. O cara é perfeito. Então, isso é a síndrome de Satanás. Ele casou. Ele era muito certinho. É. E aí separou. Separou tudo de bom, sabe? Mas lascou o bebê. Um homem rico, bem-sucedido, É. um homem de Deus, Ainda temente ao Senhor. É, separou. Vou mandar pra você, Luiz. Manda, vou fazer um react dele. Fazer um react dele. Mandem tudo pra mim, por favor. Eu vou fazer um react. Só que, olha que bonito. Que lindo, maravilhoso, o cara é perfeito. Isso é a síndrome de Satanás. Aí eu vou falar por quê aqui, ó. Isso aqui é porque uma coisa só está acontecendo com esse cara. Ele não sabe o que é o casamento. Ele está levando o casamento baseado aqui, no que ele sente, o que ele gosta. Ela ou ele, seja lá quem for. Não, mas Ela depois. arrependeu depois. Depois que ele estava casado com a outra, ela arrependeu. Com certeza Casamento conheceu um que não valia nada, que às vezes fazia tudo contrário, dava uns tapas nela. Acho que ambos não podem, viu? Você falei. Alguns interesses pessoais. Interesses. Interesses pessoais, na verdade. Sim, interesses Que, pessoais. aos olhos da maioria, acha que ele era um cara quase perfeito, né? Porque é um homem de Deus. Não, perfeito não é, com certeza. Mas os interesses eram diferentes. E o. Isso, é A exatamente outra isso. palavra diz aí, o oposto é outro. É outro, meu amigo. Casamento. Ele tinha a perfeição, ele era perfeito assim, aos olhos humanos. Mas o cara em Deus também, né? Tipo assim, Ele tem um nível de perfeição. Deve ser um alto ser, né? Não, mas até a questão de. Ah, que lindo, hein? Ensinar daquela forma, aquela coisa. Tem tudo Pessoal, uma coisa por trás. vamos terminar o seguinte, ó. Casamento é para homens que queiram ser homens até a eternidade. Casamento é para homens que queiram aprender a ser como Jesus, porque ele é um modelo de homem. Se eu quero saber como um homem tem que ser, eu olho para Jesus. Seu caráter, suas virtudes, as suas emoções, o que ele fala, o que ele verbaliza. Isso não é difícil. Para você, pensa que é. Está disponível, está diante de você. Basta você submeter. Amém? Semana que vem a gente vai aprofundando. E aí tem muita coisa para frente. Aí quando chegar a unificação da carne, unificação do espírito, unificação do corpo, sexo, poder, dinheiro. Coisa boa, né? Que bom estar com vocês aqui, tá? Eu espero que, assim, a minha oração é que o Espírito Santo revele a você. Traduza a você o que eu estou tentando aqui, balbuciando com a minha humilde capacidade. Porque eu sei que isso não é fácil. Nunca vai ser, pessoal. Agora, presta atenção. Nunca vai ser fácil. Mas existem meios, existem ferramentas, existem formas de você fazer tudo isso com alegria, com satisfação, com plenitude. Você ter prazer. Mesmo que a mulher um dia está virada no girar, você vai dar uma risada para ela. Vai, calma aí, benzinho. Vai lá e prepara alguma coisa para ela. Aí, às vezes o cara tá zangado. Assim, falou comigo, você parece que tá lá não sei aonde. Aí eu tô com aquele loop na mente, assim, ó, aquela nuvem negra, né? Aí eu olho para aquilo ali, dou risada depois. Aí custa sair, às vezes, desse loop. A mulher tem que chegar lá e usar o quê? O dom da vida. E se a mulher estiver nesse loop, o homem tem que usar o quê? O dom do amor. Tá resolvido o problema. Mas não vai ser fácil. Sempre há uma barreira. Essa barreira é humana, carnal e pecaminosa. Por isso que nós temos que andar no Espírito. Viver no Espírito. Terça-feira vamos falar sobre isso. O que é viver no Espírito, andar no Espírito? Continuando aquela sequência nossa aí de decisão, de tudo, tá bom? Vai ser bom para vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, nos abençoe e nos guarde, Pai. Guarda o nosso coração com a Tua palavra e o Teu Espírito Santo possa iluminar a vida de todos que aqui estão. Senhor, seja conosco em cada passo que dermos na vida.
E que o Senhor nos ilumine, nos encoraje, nos inspire e nos abençoe e guarde, Pai. Em nome de Jesus, amém. Querido, deixa eu falar uma coisa com vocês rapidinho aqui. Olha só. Durante 2 anos eu nunca falei isso com vocês, mas hoje eu quero falar com vocês aqui. É o seguinte, se você puder, você colaborar com o nosso encontro aqui, os custos que eu tenho. Eu sempre pago aqui, eu sou grato àquilo que Deus está fazendo na minha vida, mas eu quero convidar vocês para vocês serem generosos, para vocês ajudarem